Olá, tudo bem? Começa agora o Jornal Futura desta terça-feira, 1º de setembro de 2015. A doação de órgãos é o nosso tema de hoje. O Brasil está entre os primeiros países em transplantes realizados por ano, mas nos últimos meses os números vêm caindo. Este ano nós temos sentido algumas dificuldades maiores. Provavelmente a crise econômica que atingiu vários setores também de alguma forma nos atingiu. A dificuldade de encontrar doador de medula óssea compatível com o paciente. A partir do momento que se encontra uma pessoa compatível, é necessário localizá-la, que às vezes a dificuldade maior é essa, porque muitas vezes as pessoas realizam o cadastro e fica ativo por muitos anos e às vezes acaba deixando de atualizar. O Brasil tem um dos maiores sistemas públicos de transplante de órgãos do mundo, responsável por mais de 90% das cirurgias realizadas no nosso país. Em relação ao número de transplantes feitos todos os anos, só ficamos atrás dos Estados Unidos, isso segundo informações da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Mesmo assim, a longa fila de espera por um órgão persiste. São cerca de 30 mil brasileiros nessa situação. Especialistas dizem que a alta taxa de recusa familiar à doação, claro, algo em torno de 44%, é um dos principais entraves. Esse ano a situação ficou ainda mais preocupante porque depois de 7 anos, no primeiro semestre, houve uma queda no número de transplantes realizados em relação ao mesmo período de 2014. Na reportagem da nossa equipe em São Paulo, nós iremos compreender melhor essa situação. Sabia que mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante? Para salvar a vida de tanta gente, basta avisar a família, dizendo "quero ser doador de órgãos". Essa simples frase pode salvar e ajudar mais de 10 pessoas. Ayrton foi pego de surpresa quando soube que precisava de um novo fígado. O caso dele era tão grave que em 3 dias conseguiu um novo órgão. Na hora foi um choque, mas eu acabei não ficando muito nervoso. Na verdade, quem acabou ficando mais nervoso é minha família, né? Eu ficava preocupado por eles, que é ruim você ver seu pai, sua mãe triste, sem saber o que vai acontecer. Mas fiquei tranquilo, o médico, inclusive, quando ele me deu a notícia, ele falou exatamente assim: aqui a gente permite 2 visitas por dia, mas a gente vai liberar para você chamar quem você quiser, porque eu não sei se você vai ter oportunidade de falar com as pessoas de novo. Nessa hora eu fiquei meio mal, mas quando eu vim para cá também, fui para UTI, eu fiquei tranquilo, os enfermeiros davam muita força, o médico, e eu sabia que ou eu saía morto ou eu saía vivo, então eu fazia tudo para fazer tudo que eles mandavam. Hoje existem 2 tipos de doadores, o falecido e o vivo. É o que explica esse especialista. A doação inter vivos é você doar um órgão seu, você vivo, e vai tirar esse órgão e vai doar para alguém. Na nossa legislação, para evitar comercialização de órgãos, que é proibido e felizmente é proibido, você tem que doar para alguém que seja aparentado seu, para evitar justamente falar assim, ele era meu amigo, a pessoa que você nem conheceu e que você na prática vendeu. Então a lei proíbe, se faz muito bem em proibir. A doação pós-mortem, que é a doação mais comum, se você está morto, você obviamente não pode se manifestar, quem vai se manifestar é a família. Então o que acontece? Você tem que ter, mas isso as equipes médicas é que fazem, condições, que os seus órgãos têm que estar em boas condições, você tem que ter algumas sorologias para AIDS e outras doenças negativas, para poder ser um doador. E aí, caso isso ocorra, a sua família vai ser, e você tiver morte cerebral, a sua família vai ser contatada e vai concordar ou não com a doação. Embora o cenário de doação de órgãos no Brasil seja considerado bom, visto que o país é o 2º lugar no ranking mundial, os números diminuíram no primeiro semestre desse ano, algo que não acontecia desde 2007. A taxa de notificação de potenciais doadores, que foi de 49 por milhão de população em 2014, está hoje em 46,5, contrariando a previsão para esse ano, que era de 53,5, equivalente ao aumento de 10%. O transplante no país, nos últimos anos, tem sido considerado uma das áreas prioritárias pelo Ministério da Saúde, secretarias de saúde várias e por algumas entidades, por alguns hospitais. Então, dentro disso, ele é uma área que tem estado em foco. Este ano, nós temos sentido algumas dificuldades maiores. Provavelmente a crise econômica que atingiu vários setores também de alguma forma nos atingiu. As equipes
estão tecnicamente muito preparadas. Hoje, não há dúvida de que, da parte técnica, as equipes estão qualificadas tanto quanto qualquer equipe dos Estados Unidos e Europa. As condições dos hospitais especializados em transplante também são muito boas, equipamentos, treinamentos, material. Então, as condições técnicas, elas são iguais à dos Estados Unidos e Europa. O transplante de rim é recordista no país. No primeiro semestre desse ano, foram realizadas mais de 2.600 cirurgias. Em dezembro de 2007, Bruno soube que seus rins estavam parados. Após um ano na fila de espera no Sistema Nacional de Transplantes, ele conseguiu um novo órgão. Era um doador falecido e fomos, tanto que ligaram e falaram, olha, vocês podem vir tranquilos, coma, venham descansados, porque hoje vai ser o transplante do Bruno. E foi super tranquilo. Eu lembro até hoje que o cirurgião falou, colocamos o rim, ele já começou a urinar. Não apresentou mais nada, nenhuma intercorrência, tá super bem. 90% dos transplantes realizados no país são por meio do Sistema Único de Saúde. Todos os pacientes, sejam do SUS ou não, eles estão na mesma fila. Então a alocação do órgão é uma alocação justa, recebe o órgão aquele que está primeiro na fila. O transplante de córnea não tem mais fila, a fila hoje demora 3, 4 meses, enquanto o transplante dos outros órgãos, coração, pulmão, fígado, rim, são órgãos que o número de pessoas que precisam do transplante está crescendo mais do que o número de vezes que você consegue transplantar, porque o número de pessoas que morrem em condição de ser doador é bastante limitado. A córnea ela pode ser retirada até 6 horas depois que o coração parou. Esses outros órgãos, eles precisam ser retirados ainda com o coração batendo, e numa condição do doador muito mais apropriada do que na córnea. A córnea é só um tecido. Então a córnea desaparece a fila, os outros não vão desaparecer. Carla quer ser doadora de órgãos quando falecer e incentiva amigos e familiares a fazerem o mesmo. Eu quero ser doadora de órgãos porque eu penso que, já que eles não serão mais úteis para mim, por que não ajudar alguém que ainda pode utilizar os benefícios deles? E quem eu posso influenciar, eu também tento explicar os benefícios e por que essa decisão é super importante para as outras pessoas. A gente vai para um brevíssimo intervalo e depois a gente vai continuar a falar sobre doação de órgãos no Brasil. No próximo bloco, é difícil encontrar doador de medula óssea compatível com o paciente. O Jornal Futura está de volta. No primeiro bloco, nós falamos dos trâmites para realizar uma doação de órgãos e de sangue. Agora chegou o momento de entendermos a importância de doar a medula, que é responsável pelo sistema de defesa do nosso corpo. A leucemia e outros tipos de câncer linfático são doenças que podem ser enfrentadas com a ajuda da doação. Em 2014, o número de pacientes com leucemia ultrapassava os 11 mil. A reportagem é da TV Univale, de Itajaí, Santa Catarina. Os donos e os funcionários desta empresa vestiram literalmente a camisa da campanha de doação de medula óssea em prol de Gabriel, o menino de 13 anos, cuja situação está mobilizando as redes sociais. Galera, vamos ajudar o Biel, ele precisa muito. Estou doando essa camisa para que a gente possa de alguma forma ajudá-lo. Ele precisa de um transplante de medula óssea, assim como ele, muita gente precisa, então vamos doar. E, na verdade, a gente vai estar ajudando outras pessoas também que a gente não conhece, né, indiretamente, ou, né, sendo doador, de repente, para outra pessoa do Brasil. Os pais estão em São Paulo à espera de um doador compatível para o transplante. Os avós do menino acompanham em Itajaí a mobilização de voluntários em doar. Nós estamos fazendo uma campanha que talvez até não atenda o nosso neto. Mas quando a gente não vive esse problema, essa necessidade, a gente não conhece os serviços. Mas agora, como nós nos integramos por causa de uma grande necessidade, o meu neto corre risco de vida a qualquer momento, e então a gente procurou se integrar do assunto e procurou conhecer, e estamos vendo que se nós não conseguimos para nós, mas que nós vamos conseguir para uma geração futura que está chegando. O seu Evaldo tem razão. O cadastro no banco de medula óssea é bem-vindo para o Gabriel e para pelo menos 1.500 pessoas que esperam por um transplante no Brasil. Em Santa Catarina, são 68 pacientes à espera. No setor de coleta da Universidade do Vale do Itajaí,
O movimento está sendo intenso. O Neri e a Márcia tiraram um tempo para vir fazer o cadastro. São 5 ml de sangue retirados. É rápido, não dói e o esforço vale muito. A visão hoje é ajudar primeiramente o Biel, mas não quer dizer que eu vou ter medula compatível ou coisa parecida. A minha medula pode não ser compatível com ele, mas posso estar ajudando outra pessoa também que esteja necessitando. Vendo que, infelizmente, o número está sendo cada vez maior, então o que custa, né? Se a gente tem um sangue bom para doar, a gente tem que doar. Pensar sempre no próximo. A gente sabe que dentro de uma mesma família, a chance da gente conseguir encontrar um doador aparentado, ou seja, um doador compatível, ela é bem pequenininha, em torno de 25% a 30%. E essa avaliação é sempre feita preferencialmente com os irmãos, filhos do mesmo pai e mãe, que têm uma maior chance da gente encontrar uma identidade genética entre essas pessoas. Quando a gente não encontra dentro da família, a gente precisa recorrer ao banco de doadores. O Brasil tem o 3º maior banco de cadastro de medula óssea. Mesmo assim, se torna um quebra-cabeça achar um doador compatível. Então, a partir do momento que se encontra uma pessoa compatível, é necessário localizá-la, que às vezes a dificuldade maior é essa, porque muitas vezes as pessoas realizam o cadastro e fica ativo por muitos anos e às vezes acaba deixando de atualizar e às vezes a pessoa também não tem interesse ou às vezes não está disponível naquele momento para doar. Então o que acontece? Há compatibilidade, mas às vezes não há localização e não há pessoas possíveis para fazer esse processo. A gente tem 2 técnicas. A gente tem uma coleta feita em sangue periférico, que é através da filtração do sangue por uma máquina que retira a célula-tronco, né, armazena numa bolsa, como uma bolsa de sangue, e esse indivíduo depois ele é liberado. E a gente tem a outra técnica, que é a coleta a partir da retirada do próprio osso. É um procedimento bem seguro, é feito em centro cirúrgico, nessa situação em que é colhido do osso, né? E o prazo de recuperação médica é de 24 horas internado, e ele em mais ou menos 2 semanas ele já está com a medula dele restabelecida, normal, como antes era de doar. Pesquisas, inclusive do Ministério da Saúde, indicam que entre 60% e 70% dos pacientes que necessitam de um transplante de medula óssea não encontram doadores entre os familiares e precisam tomar outras providências. Como nós assistimos na matéria, essas providências passam necessariamente por buscar em bancos públicos de doação ou em listas públicas de voluntários. Então, para ser um doador de medula, procure o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Eles irão tirar todas as suas dúvidas. O site é esse que está na sua tela, inca.gov.br. Não deixe de tirar todas as suas dúvidas também nos telefones que estão disponíveis no site, tá bom? Quais são as influências da tecnologia na arte? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma exposição provoca o olhar de artistas italianos que utilizam novas técnicas para se expressarem. Nós iremos acompanhar na reportagem da PUC TV, que fica na capital mineira. A Itália sempre esteve no centro da produção cultural do Ocidente, mas como é a arte produzida hoje por lá? A Casa Fiat de Cultura responde a essa pergunta com a exposição Uma Certa Itália. A mostra apresenta 45 obras de 15 jovens artistas da região do Piemonte. A arte sempre é bom, né? Sempre é um engrandecimento para a pessoa, para o olhar, para a parte de interagir um povo com o outro, para você ver que não é só certas pessoas que têm esse jeito de traduzir a sua vida. Eu acho que a diferença entre cada artista que chama mais atenção, porque tem uns que preferem tinta de óleo, uns que preferem tinta com base de água, assim, e é muito interessante ver o diferente jeito que eles têm a olhar as coisas. Tipo, tem gente que tem mais foco na base humana, tem gente que tem mais foco na surrealidade. Eu acho que isso aí é uma boa contribuição para as pessoas verem uma coisa diferente do que eles veem no dia a dia. A exposição Uma Certa Itália é composta por 4 salões, com 3 telas de cada artista e uma sala de projeção audiovisual.
onde o público pode conhecer um pouco mais sobre o processo criativo dos autores das obras. André foi até a Casa Fiat de Cultura para ver de perto os elementos de uma obra em especial, mas acabou se surpreendendo com a diversidade da mostra. Eu não esperava que cada artista, porque cada artista tem a sua personalidade, mas que fosse tão forte a escolha dos quadros e das cores. Como, por exemplo, tem um ali que só usa os tons de verde, o outro já sobrepõe suas pinturas com vermelho, e isso dá um olhar, desperta um olhar maior àquela cor e te traz sentimentos, te traz memórias. Muita similaridade entre as culturas piemontesa e mineira. Então, é uma oportunidade para se conhecer um pouco mais do que se faz nessa região tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima de nós. Eu acredito que a Itália seja uma referência permanente. Hoje, mais ainda, a Itália ocupa um posto diferenciado, muito destacado no design. E a arte italiana passa por um momento de criatividade, muita intensidade no trabalho. Vale a pena, sim, acompanhar. A exposição fica em cartaz até o dia 7 de setembro no espaço Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você tem muitas informações nesse site que está na sua telinha agora, casafiat.com.br. Por falar em site, eu gostaria de lembrar o nosso site, o site do Jornal Futura, que está novinho em folha, www.futura.org.br/Jornal Futura, está aí na sua tela. Você tem todas as nossas reportagens, os jornais na íntegra, você pode compartilhar, twittar, interagir com a gente, tirar dúvidas, mandar pautas, enfim. Tem muitas coisas bacanas para se fazer no www.futura.org.br/Jornal Futura. E assim, a gente encerra mais um Jornal Futura. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Participaram dessa edição as nossas equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo e também a TV Univale de Itajaí, Santa Catarina e a PUC TV de Minas Gerais. Amanhã a gente volta ao vivo às 5 horas da tarde. Até mais! Way